Existe uma ilusão muito comum que parece lógica, mas é profundamente desgastante. A ilusão de que controlar tudo significa estar seguro. Se eu prever todos os cenários, estarei protegido. Se eu antecipar todos os riscos, evitarei dor. Se eu planejar cada detalhe, nada sairá errado. Mas existe um custo invisível nesse padrão. Quanto mais você tenta controlar, mais energia mental você consome. E energia mental é limitada. Controle excessivo não gera estabilidade, gera exaustão. Vamos começar com uma reflexão objetiva. Liste mentalmente tudo o que você tenta controlar. Resultados financeiros, opinião das pessoas, comportamento de parceiros, reações de colegas, tempo, imagem pessoal, imprevistos. Agora faça outra pergunta. Quantas dessas variáveis realmente estão sob seu domínio absoluto? Muito poucas. Ainda assim, a mente insiste, porque controle é uma tentativa de eliminar incerteza. E o cérebro humano interpreta a incerteza como ameaça. A incerteza ativa o sistema de alerta. O sistema de alerta ativa tensão. E tensão busca previsibilidade. Então você começa a revisar planos inúmeras vezes, repassar conversas mentalmente, criar cenários hipotéticos, tentar antecipar cada possível erro. Isso parece prudência, mas muitas vezes é ansiedade estruturada. Existe uma diferença clara entre planejamento saudável e controle rígido. Planejamento saudável é estratégico e flexível. Controle rígido é obsessivo e tenso. Planejamento aceita ajuste. Controle resiste ao ajuste. Se você se identifica com esse padrão, escreva nos comentários. Eu escolho flexibilidade consciente. Essa escolha começa no reconhecimento. Agora vamos aprofundar ainda mais. O controle excessivo se manifesta em 4 áreas principais. Primeira área: futuro. Você tenta prever exatamente como tudo deve acontecer. Quando a realidade não segue o roteiro imaginado, surge frustração intensa. Segunda área: pessoas. Você tenta influenciar pensamentos, reações e decisões alheias. Isso gera desgaste constante. Terceira área: imagem. Você tenta controlar como é percebido. Evita vulnerabilidade. Evita exposição. Evita erros visíveis. Quarta área: emoções. Você tenta eliminar medo, insegurança e dúvida à força. E quando essas emoções surgem, entra em conflito interno. O conflito amplifica o que você tenta suprimir. Agora observe uma analogia. Imagine segurar a areia com força extrema. Quanto mais você aperta, mais areia escapa. Agora, imagine segurar com leveza. A areia permanece. Controle excessivo é como apertar demais. A vida responde melhor à firmeza com leveza. No Transurfing, apresentado na série de livros Reality Transurfing, existe o conceito de importância excessiva. Quando você atribui importância exagerada a algo, cria potencial excessivo. Esse excesso gera forças compensatórias. Quanto mais você diz internamente que precisa que algo aconteça, mais tensão cria. Controle é uma forma de importância exagerada. Você está dizendo que aquele resultado define seu valor. E quando algo define seu valor, qualquer ameaça vira crise. Mas existe um paradoxo importante. A verdadeira confiança não nasce do controle. Nasce da capacidade de adaptação. Adaptação é habilidade. Controle é tentativa de evitar desconforto. Habilidade fortalece. Evitação enfraquece. Quando você tenta controlar tudo, evita exposição ao imprevisto. Sem exposição ao imprevisto, você não desenvolve flexibilidade. Sem flexibilidade, qualquer variação parece catástrofe. Isso reduz sua resiliência. Resiliência não é viver sem incerteza. É viver com incerteza sem perder estabilidade interna. Controle excessivo também bloqueia criatividade. Criatividade exige espaço. Espaço exige abertura. Abertura exige tolerância à possibilidade de erro. Se você tenta eliminar erro completamente,
Elimina a experimentação. Sem experimentação, não há inovação. Sem inovação, não há expansão. Agora vamos olhar para a identidade. Muitas pessoas constroem identidade baseada em vigilância constante. Eu sou responsável por tudo. Eu preciso garantir que nada saia errado. Se algo falhar, é minha culpa. Essa identidade cria peso psicológico. E peso psicológico reduz leveza mental. Sem leveza, decisões ficam pesadas. Decisões pesadas são lentas. Lentidão excessiva gera oportunidades perdidas. O controle que deveria proteger começa a limitar. Existe também um fator biológico. Controle excessivo mantém o corpo em estado de alerta prolongado. O sistema nervoso simpático permanece ativado. Isso aumenta cortisol, aumenta tensão muscular, reduz clareza cognitiva. Você acredita que está prevenindo problemas, mas pode estar reduzindo sua própria capacidade de resposta. É exatamente por isso que lançamos o livro oficial do canal. Ele une lei da atração, transurfing e psicologia comportamental, aplicada para explicar como controle, identidade e medo estão conectados. Ele mostra como reduzir importância excessiva sem perder ambição, como manter estratégia sem entrar em tensão crônica, e como desenvolver confiança baseada em estrutura interna, não em controle externo. Se você quer evoluir sem viver exausto mentalmente, esse livro é leitura essencial. Está disponível na descrição deste vídeo. Voltando ao ponto central. Como reduzir controle excessivo de forma prática? Primeiro exercício. Liste o que está sob seu controle real. Suas ações, sua preparação, sua resposta emocional, sua postura. Tudo além disso é influência, não controle. Segundo exercício. Quando perceber ansiedade sobre resultado, pergunte: eu estou tentando controlar o que exatamente? Se a resposta for algo externo, redirecione para a ação interna. Terceiro exercício. Permita pequenos riscos calculados. Faça algo sem revisar 10 vezes. Confie na própria preparação. Observe que o mundo não desmorona. Isso fortalece confiança. Quarto exercício. Treine tolerância à imperfeição. Imperfeição não é fracasso, é processo. Quinto exercício. Desenvolva a identidade baseada em adaptação. Em vez de dizer, eu preciso que tudo saia perfeito, diga, eu confio na minha capacidade de ajustar. Essa mudança altera completamente sua frequência. Frequência de controle é rígida. Frequência de adaptação é fluida. Fluidez é poderosa. A água não controla a pedra, mas contorna. E ao contornar, transforma. Você não precisa controlar cada detalhe para prosperar. Precisa desenvolver competência interna. Competência gera confiança. Confiança reduz importância exagerada. Reduzir importância diminui forças compensatórias. E isso facilita fluxo. Se esse conteúdo está trazendo clareza para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam entender esse padrão. E inscreva-se para continuar aprofundando sua consciência e desenvolver identidade forte, flexível e estratégica. Controle absoluto é impossível, mas domínio interno é possível. E domínio interno é infinitamente mais poderoso. Você não precisa viver tenso para crescer. Não precisa antecipar tudo para evoluir. Não precisa eliminar incerteza para prosperar. Soltar o controle excessivo não é abandonar responsabilidade. É amadurecer. É confiar na própria estrutura. É agir com intenção sem rigidez. E quando você faz isso, algo muda. Sua energia retorna. Sua mente clareia. Suas decisões ficam mais precisas. E sua realidade começa a refletir essa estabilidade. Você não perde poder ao soltar controle. Você ganha capacidade. E capacidade é liberdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.